Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre uma grande aposta que eu fiz nas ações do Banco do Brasil. Pessoal, eu investi mais de 100 mil reais nas ações do Banco do Brasil e eu obtive uma rentabilidade surpreendente com o banco. Então, se vocês querem saber mais sobre essa rentabilidade, e detalhe, pessoal, eu ainda vou apresentar aqui um estudo para vocês que pode fazer com que o Banco do Brasil dispare no longo prazo. Então já fiquem comigo aí até o final deste vídeo para vocês saberem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal e macetem aí o dedão no like, tá bom? Estamos com essa meta aí de atingir 6 mil inscritos no canal, pessoal. Então vamos fazer esse canal crescer para a gente aí atingir mais e mais pessoas. Eu posso trazer mais conteúdo de qualidade aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Pessoal, e essa alta que a gente teve no Banco do Brasil, hein? O patrimônio da carteira voltou a subir fortemente. Para quem não lembra lá, o patrimônio estava em 115 a 116 mil reais. Tinha até seguidor zoando aqui comigo, né? Na verdade, zoando não, até falando bobagem aqui pra mim. Ah, Pablo, ativo péssimo, você errou feio. Eu comprei e perdi dinheiro. Pessoal, lembrando que eu nunca recomendo compra para ninguém, tá? E tecnicamente, quem sabe comprar as ações em preços baixos consegue um bom retorno. E agora que o Banco do Brasil se recuperando, o patrimônio da carteira voltou a quase 130 mil reais, tá? Na verdade, hoje atingiu mais de 129 mil. É que não atualizou ainda aqui na plataforma. Quando a gente pega aqui as cotações das ações do Banco do Brasil, a gente consegue perceber que as ações estão subindo 1,62% hoje e colocando numa lupa de um mês, as ações já sobem mais de 15%, tá? Saindo aqui, ó, dos 18,35 para esta faixa dos 21,39. Aí a grande dúvida de todo mundo é se essa alta que tem acontecido é meramente especulativa ou é de fato um sinal de reversão. Será que agora as ações vão voltar a subir? Será que é um bom investimento para o longo prazo? Que todo mundo sabe que o Banco do Brasil este ano passou por dificuldades relacionadas à inadimplência. E por que que isso tem acontecido, pessoal? Bom, existem várias explicações, tá? Primeiramente, o agro. O agro é muito ligado para as commodities agrícolas, né? Como, por exemplo, soja, milho. Então, como elas estão impactadas em preços baixos, o Banco do Brasil está ruim no setor agro, né? Porque o produtor rural está tendo um alto nível de calote, alto nível de dívida. Então, o Banco do Brasil ele tem sido impactado. Não é à toa ali, né, que o resultado do segundo trimestre do Banco do Brasil veio pressionado, com lucro de 3,8 bilhões, tá? Porém, essa alta nas ações se decorre principalmente por conta do guidance. No trimestre passado, o mercado tinha ali observado que o guidance do Banco do Brasil tinha sido retirado. Isso aqui levou a muita incerteza, tá? E fez com que as ações desabassem. Agora que o banco deu aqui um norte de quanto mais ou menos será o lucro este ano, o mercado já viu aqui mais tranquilidade e sabe que o Banco do Brasil vai lucrar dentre 21 a 25 bilhões para o ano de 2025, tá? Então, assim, o mercado já está mais calmo, por isso que as ações acabaram se revertendo neste curto prazo. E aí, se a recuperação da rentabilidade acontecer para o ano seguinte, aí sim que o Banco do Brasil pode voltar a ter uma alta mais consistente, tá? Porém, pessoal, queda no preço das commodities agrícolas fez com que a inadimplência de fato aumentasse. Outro fator também que tem feito a inadimplência aumentar é o juro, tá? O juro brasileiro, pessoal, está muito alto. Perceba que estamos aqui em 15% ao ano. E aí isso prejudica até mesmo os bancos, exceto o Itaú, né? Que tem boa parte ali da sua carteira de crédito focada em PJ e grandes empresas, que o juro pode estar alto, que vai continuar na mesma coisa. Mas os outros bancos, Banco do Brasil, Bradesco, sofrem com um juro mais elevado, né? E acontece que quando a taxa de juros voltar a cair, provavelmente o Banco do Brasil voltará a ser beneficiado. E todas as vezes quem comprou o Banco do Brasil nestes patamares de preços atuais, ou seja, né, 0,67 de PVP e com PL baixo, fez um excelente negócio, pessoal, porque o banco sempre obteve bons retornos. Quando a gente coloca aqui numa lupa de longo prazo, perceba que o lucro líquido do Banco do Brasil sempre foi muito consistente, tá? Mesmo em anos aqui de crise, o banco desabou o lucro e em seguida ele se recuperou. E perceba que de tempos em tempos acaba tendo esses ciclos no Banco do Brasil. Um ano ele tem ali uma queda muito forte no lucro e no outro ano ele acaba se recuperando. E quem compra nesses momentos de turbulência consegue fazer um excelente negócio. Já que pegando desde lá do ano de 2009 até o último topo de resultados do lucro do Banco do Brasil, né, que foi na faixa de 37 bilhões de reais, pessoal, o Banco do Brasil teve um crescimento do seu lucro, vejam só que monstruoso,
dividido aqui, né, por 6 bilhões, ele teve um crescimento de 516% em uma lupa de mais ou menos 16 anos, tá? Sabe quanto que o lucro do Banco do Brasil cresceu anualmente? A inflação média do período foi de 5,5%. Se o lucro cresceu, né, aproximadamente 516%, então a gente coloca aqui, ó, 516% em mais ou menos aqui, né, 16 anos no tempo. Então o crescimento dos lucros ficou em 12% ao ano. Isso foi o que o Banco do Brasil reportou de crescimento. E mesmo considerando a queda recente na lucratividade, supondo que neste ano ele vai dar 25 bi de lucro, a gente ainda tem um crescimento acumulado, ó, pegando aqui 25 bi, 23, né? Vamos ficar no meio do caminho. 23 dividido por 6, ele ainda teve um crescimento de 283%. Mas aí acaba não valendo muito esse cálculo, né, pessoal? Porque a gente está pegando o fundo de resultado. A gente tem que pegar nos últimos topos que a empresa reportou, né? Se fosse assim, a gente pegaria qualquer empresa aí da bolsa e faria um cálculo no pior momento. A gente tem que calcular quando o banco está indo bem. E perceba que, de fato, o crescimento foi muito bom, tá? Superando muito bem a inflação. E tecnicamente, se o banco nesses últimos anos cresceu 12,86% o seu lucro líquido e repassou um dividendo de 8,5%, que foi a média nos últimos anos, tecnicamente o retorno embutido no preço da ação foi de 21,3% ao ano no período, o que trouxe para nós, consequentemente, uma rentabilidade bem acima da média para Banco do Brasil. E perceba, né, que mesmo sendo estatal, mesmo tendo ruído político, mesmo sendo ali dependente do agro, que acaba sendo cíclico, né, quando o agro vai bem, o Banco do Brasil vai muito bem, ainda mais agora que sua carteira de crédito representa mais de 1/3, tá? 400 bi aí de carteira de crédito do banco está no agronegócio. Então agora que o ciclo está ruim, não é à toa que todas as empresas do agro estão sendo impactadas. SLC Agrícola e várias outras ações, tá? Consequentemente, agora, quando a gente tiver esse ciclo de reversão, provavelmente o resultado de Banco do Brasil vai ficar muito acima do que eu esperado. E vai aí, consequentemente, fechar a boca de muitas pessoas, tá? Porque, pessoal, não estou passando pano para a empresa, né? Isso aqui é apenas histórico. O histórico mostra que toda vez que o Banco do Brasil enfrentou uma queda de lucros, ele voltou muito mais forte depois. E se isso se repetir, você pode estar comprando um banco num bom patamar de preço que tem uma boa perspectiva de crescimento, mesmo com as sazonalidades que acontecem no agro. A questão agora, tudo bem, já sabe que a empresa é de qualidade, já sabe que é boa, mas será que está num bom preço? Porque já tecnicamente você faz um mau investimento se você compra uma empresa boa num mau preço. Então não interessa, tem que ter um bom preço. Bom, agora com esta queda, o banco está em 0,67 de PVP. Está barato, porque a média histórica dele é ser cotado em uma vez valor patrimonial. Então perceba que temos um potencial gigantesco de alta nas ações apenas para o banco ser cotado ali pelo VPA dele. E qual que é o VPA atual? Se ele hoje está em 1, dividido aqui por 0, né? E 68, agora com essa alta está em 0,68, temos ainda um potencial de alta de 47%. Com hoje as ações a 21,30, ele subindo ali 47%, teria que estar cotado em R$ 31. Aí ele já estaria no seu valor patrimonial, tá? E neste preço já não seria uma boa região de compra, e sim de manutenção, não de venda, né? Até porque para vender a gente sempre quer vender muito caro. Mas a gente, como empresa por Banco do Brasil, a gente quer carregar para longuíssimo prazo. Você nunca vai conseguir uma rentabilidade alta se você vender na primeira alta. Não seja mão de alface, pessoal. Vamos ter aí visão de longo prazo. Claro, se você quer realizar parcialmente algum lucro, eu até entendo. Agora, vender toda a sua posição, eu não acho isso coerente, principalmente para o investidor de longo prazo, tá? Agora, pessoal, olhem só esse estudo aqui de Banco do Brasil, tá? Eu vou diretamente aqui, ó, eu vou diretamente aqui no meu Office, tá? A gente tem um estudo aqui no Banco do Brasil fenomenal, pessoal, fenomenal. E esse estudo eu peguei lá do canal Neto Invest, tá? Onde eu peguei esse estudo aí, vou mostrar aqui para vocês, ó. Vamos entrar aqui na parte, né? Um estudo onde o Banco do Brasil, no último ciclo de alta que aconteceu da bolsa, veja só, separei até que os slides aqui, ó, ele subiu 1.500%, pessoal. E por que que isso aconteceu? Aliado a vários fatores. Primeiro, queda no juro, tá? O juro saltou ali no período caiu de 25% para 12%. Tivemos alta no preço de várias commodities. O Banco do Brasil, ele é relativamente uma empresa cíclica. Então a gente teve boom de commodities, boom nas commodities agrícolas, soja, milho. Banco do Brasil se beneficiou, né, largamente por vários cenários. E a alta foi de 1.500%. Então quem se posicionou nesses momentos de incerteza
comprou um banco extremamente barato e com bom potencial de valorização no longo prazo, tá? E olha que interessante, o último ciclo de alta que teve foi de 300%, e agora o Banco do Brasil está num patamar de preço muito barato. Perceba que ele está sendo negociado em suas mínimas de anos anteriores, 2016 e 2004, tá? E outro ponto também que mostra que o Banco do Brasil aparentemente está num fundo é que, olha só que legal, hoje temos aqui indicador de preço sobre valor patrimonial nas suas mínimas, tá? Mesma mínima de 2016, mesma mínima de 2004. Imagina se a gente tem um novo ciclo de alta na bolsa. O banco poderia se apreciar fortemente. E mesmo com a queda recente, temos aí, né, um retorno de 18,5% ao ano. O pessoal se pergunta muito por que o Banco do Brasil, mesmo sendo ligeiramente menos eficiente que o Itaú, por que ele gerou mais retorno? Bom, pessoal, existe uma explicação para isso, tá? Porque as ações são mais subprecificadas. Então o mercado paga tão barato no Banco do Brasil que acaba tendo um retorno superior ao do Itaú, mesmo tendo uma rentabilidade ligeiramente menor, tá? Até porque o ROI médio de Banco do Brasil no longo prazo ficou nessa faixa de 15%, com os seus ciclos que têm acontecido. Então, se eu utilizar aqui um cálculo bem simples, né? 1 menos o payout vezes ROI na faixa de 15, a gente ainda tem um crescimento sustentável para Banco do Brasil de 10,5% ao ano. O que se eu utilizar o PEG Ratio do Peter Lynch, que mede a taxa de crescimento da empresa juntamente com o PL dela, o Banco do Brasil está barato. Abaixo de 1 já denota que as ações estão de graça. Então hoje Banco do Brasil, consequentemente ali, né, estando cotado por 5 vezes de preço-lucro, dividido por uma taxa de crescimento de 10,5, a gente tem um PEG Ratio de 0,47, pessoal, denotando que o banco está absurdamente barato, tá? Em relação ao seu múltiplo histórico de negociação. Pegando aqui preço justo do Graham, a gente percebe que o Banco do Brasil hoje, né, com o LPA atual vezes VPA aqui para os próximos 12 meses, a gente percebe aqui que ele tem um preço justo de R$ 51, dividido, né, consequentemente aqui por este preço atual de mais ou menos aqui R$ 21, a gente tem um potencial de valorização de 143% nas ações do Banco do Brasil, olhando majoritariamente para o múltiplo do Benjamin Graham. E utilizando o Earning Yield inverso do preço-lucro, hoje 20% do lucro do Banco do Brasil representa o seu valor de mercado. Então olhe que por todas as métricas o banco parece barato. E quem tem coragem de apertar o gatilho, apertar o botão nestes momentos de dificuldade sempre fez bons negócios. O problema, pessoal, sabe o que eu acho engraçado? Está acontecendo a mesma coisa que aconteceu nas empresas de energia lá em 2015, quando tudo estava caindo. É muito fácil você olhar lá para trás e falar, nossa, deveria ter comprado. Mas quando você está vivenciando o momento, é difícil você ter um viés cognitivo que te diga, compre já. É muito complicado, tá? Lembrando que nada se trata de recomendação. E com o Ibovespa indo em baixa, tudo bem, está na alta, mas nominalmente, se a gente pega aqui dados históricos, o Ibovespa ainda está descontado. O Ibovespa ele é um índice muito falho para ser analisado, porque ele é repleto de ações cíclicas e de commodities, né? E aí, consequentemente, eu gosto de olhar mais para as empresas individualmente, do que ficar me baseando aqui por índices de mercado, que tem a composição de várias empresas que não tem nada a ver, às vezes, com a sua carteira de ações, tá? Até mesmo o IDIV, que é um índice melhor do que o Ibovespa, não é tão ali bom, né? Consequentemente, a ser observado. O mais importante é que você olhe para a sua carteira e veja se suas empresas estão performando bem. Se de fato o Ibovespa subir, obviamente sua carteira vai subir, mas não necessariamente, pessoal, será na mesma proporção, tá? Pablo, pelo amor de Deus, quantos cálculos? Será que você tem alguma coisa para que me proporcione uma visão de mercado melhor? Será que você tem aí, né, consequentemente, algo que me proporcione uma rentabilidade mais elevada? Bom, pessoal, a minha estratégia ela tem sido muito boa, tá? Tanto que na minha carteira pessoal de ações eu consegui uma rentabilidade de 111% em apenas 24 meses. Você sabe quanto isso daqui dá em taxa anual composta? Vamos colocar aqui, ó. 111% de rentabilidade em apenas 2 anos, que dá, consequentemente, 24 meses. Eu consegui aqui na carteira de ações 45,26% ao ano de rentabilidade. E desde a existência dessa carteira, que já faz ali 3 anos e 2 meses, eu consegui uma rentabilidade de 26,28% ao ano. Então perceba que a minha estratégia tem dado muito certo. E eu explico como vocês podem conseguir uma rentabilidade dessa lá na parte de membros do canal.
Pessoal, a parte de membros está tendo vídeo todos os dias, tá? Vídeos exclusivos de small caps promissoras, empresas que eu não falo na parte pública. Fora que eu falo os meus novos aportes, o que eu estou comprando, quais são as minhas perspectivas, eu mostro tudo para vocês por apenas R$19,99 por mês. Venha ser membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos. E todo dia tem novo vídeo aqui para membro, tá? Tá bom, Pablo, eu vou me tornar membro do canal, mas será que você tem alguma ferramenta auxiliar que me proporcione ainda mais previsibilidade? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final, eu estou com uma outra belíssima oportunidade aqui para vocês, tá? Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha, ela é fenomenal, tá? Primeiro fator que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Então, olha só a oportunidade que essa planilha está te oferecendo. Segundo fator, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral, qualquer minuto, qualquer segundo, todas as projeções dessa planilha serão atualizadas automaticamente. E tem aqui mais de 100 ações que você pode estudar. Já tem algoritmos de negociação que faz isso aqui para vocês, tá? E por último, e mais importante, contém os melhores indicadores da bolsa. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch e temos aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, trazendo para vocês aí, consequentemente, um combo de informação. Fora que também temos aqui preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link para adquirir essa belezura? Estará aqui na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei aqui disponível, pessoal, na bio do canal. Basta você clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Fora que você também terá acesso ao meu curso Rumo à Liberdade Financeira. Claro, se a parte de membros do canal, você tem que se tornar membro, atingir 500 membros ativos. Quando a gente atingir 500 membros, pessoal, eu vou liberar para estes membros o meu curso Rumo à Liberdade Financeira. Então não perca mais tempo, tá? Até porque hoje, para você ter o curso Rumo à Liberdade Financeira nesse exato momento, você precisa pagar R$ 2.097 parcelado em 12 vezes. Você pode também escolher essa opção. Ou você pode, tá? Se você é uma pessoa inteligente, você vai se tornar membro do canal. Porque, pô, eu vou me tornar membro por R$19,99, vou ter acesso a um conteúdo exclusivo do Pablo e ainda por cima, o Pablo atingindo 500 mil, pessoal, somos 5.000 seguidores, tá? E estamos com uma meta aqui no canal de chegar em 6.000 inscritos. Consequentemente, tá? Você se tornando membro, você já vai ter acesso a esse curso quando bater os 500 membros ativos. Vou vir compartilhar esse resultado para vocês e, consequentemente, trazer o curso de uma maneira totalmente gratuita, mas eu preciso que vocês se tornem membros aqui do canal. Bom, pessoal, por este vídeo é isso, tá? Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E detalhe, já comentem aí se vocês têm Banco do Brasil e qual é a sua perspectiva no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus, até um próximo vídeo e fui!